Isso. Quem é bom em abrir Bíblia rápido? Então abra comigo em Daniel. Capítulo 3. E versículo 18. Enquanto os irmãos procuram, e as crianças procuram também, eu trago aqui a saudação do meu pastor. Já estou há 2 meses já, até adianto para poder vir aqui, porque lá em Nova Veneza eu também sou líder das crianças. Por enquanto está só eu, então não tem como ficar saindo muito, né? Aí hoje eu falei, pastor, já está há 2 meses. Ele, não, então pode ir, já está marcado, então vai. E ele deixou eu vir. Irmãos, quando eu era mais nova, eu não tinha coragem nem de pegar no microfone. Eu pegava no microfone e ficava assim, ó. Eu tremia muito. E um dia eu parei e resolvi parar de cantar, parar de tudo. Então, a única coisa que eu cantava, eu pegava no microfone e o irmão já soltava vindo, porque nem a sala das igrejas, os irmãos da casa do Senhor eu falava. E eu resolvi parar tudo. Minha mãe, não, você tem, que os meus irmãos, quem conhece aqui, o Michael e a Rebeca, eles cantam, eles pregam, desde novos. E minha mãe, um dia Deus vai colocar ela nos trilhos de novo. E eu tive câncer na minha garganta, 12 cânceres. E eu fiz um propósito com Deus. E se Ele me curasse, eu voltaria a fazer aquilo que Ele me colocou para fazer. E por onde eu passasse, eu contaria o que Ele fez na minha vida. E hoje eu estou aqui, estou com voz. Imagina um médico olhar para você e falar que você tem muito pior do que você imagina. Você pode morrer a qualquer momento. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Eu não tenho mais vergonha. Falo, prego para crianças desde os meus 15 anos, 16 aninhos. Voltei a pregar. E eu estou feliz com Deus por estar aqui. Amém? Todo mundo achou? Amém. Eu acho lindo. Quando eu era pequena era assim, um monte de criança, tudo com as Bíblias. Quem não sabia procurar, ia tudo correndo para o pai abrir. E aqui todo mundo já abriu. Diz assim: e se não ficar sabendo o rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Não é a história de Daniel que eu vou contar. Eu abri em Daniel, mas não é Daniel. Crianças, no 3º reinado do rei de Judá, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele é um homem muito mau. Eu fiz ele bem pequenininho, eu fiz rapidinho para poder trazer para vocês. Porque minha boneca é tudo grandão. Ele é bem pequenininho. Ele era um rei mau. E ele foi na terra de Jerusalém e destruiu tudo, até o templo do Senhor. O templo do Senhor era onde nós, assim como nós estamos hoje, as pessoas vinham para adorar a Deus. Esse era o templo do Senhor. E ele destruiu. Só que além dele destruir, ele pegou e levou todos os ouros que tinha dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E levou para a casa dos deuses deles. Sabe aqueles deuses que a gente ouve assim? Ah, ele tem boca, mas não fala. Ele tem olho, mas não vê. Ele não pode fazer nada. É esses deuses que Nabucodonosor servia. E ele levou todo o ouro, tudo, e colocou para os deuses dele. Aí, além dele levar todos esses ouros, ele levou alguns escravos, alguns mancebos. Quem sabe aqui que é mancebo? Levanta a mão assim, quem sabe? Ninguém sabe o que é mancebo? Mancebo são jovens, jovenzinhos assim, sabe? Adolescente, criança, tudo jovenzinho. E entre esses 3 mancebos, todos esses mancebos, tinha 4 que chamavam muito a atenção, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes diferentes de hoje em dia, não é verdade? É difícil a gente ver, só vê Daniel. Que a história de Daniel é muito conhecida, né? Daniel na cova dos leões, todo mundo conhece essa história. E esses 3 meninos, esses 4, quando eles eram crianças assim da idade de vocês, eles aprenderam que só deviam adorar um Deus. Somente um, que é o Deus que adoramos toda vez que nós viemos à casa do Senhor. Não é verdade? É só um Deus que adoramos aqui.
É só Ele que é digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o louvor. Lá dentro do palácio, o rei levou esses 4 e mais alguns outros, porque eles eram perfeitos. Eles não tinham uma perninha quebrada, eles não tinham um bracinho quebrado, eles não tinham isso, eles eram perfeitos, lindos e bonitos. Nenhuma costela a mais eles tinham, igual a tia dela. E lá o rei ensinou eles, ensinou a falar a língua dos caldeus. Hoje em dia na escola a gente aprende inglês, aprende espanhol. Tem gente que tem escola que ensina italiano, francês. Lá eles aprenderam a língua dos caldeus. Eu não sei falar essa língua. Não sei, é muito difícil. Eu tentei, mas não consegui. E depois que eles aprenderam, eles comiam lá. Eles faziam tudo. Só que o rei, quando ele ia dar comida para os jovens, ele oferecia aos deuses. Aos deuses que não eram o nosso Deus. Que não era o Deus do povo de Israel. E ele oferecia essa comida. E Daniel e os outros 3 menininhos, olha que fofinho. Os outros 3 menininhos, eles não comeram. Eles falaram, a gente não pode comer essa comida porque é oferecida a outros deuses, não é oferecida ao nosso Deus. E eles começaram a comer alface, cenoura, abóbora, brócolis, cebola, chuchu. Chuchu é bom, né? Certeza que chuchu é bom? É isso aí, tem uma menina aqui que gosta de chuchu. Eu não gosto. Eles comiam verduras e frutas. Depois de um tempo, quando o rei foi falar com eles, eles estavam lindos, bonitos. E não comiam picanha, não comiam nada disso. Ou comida boa, né? Carne é boa, comer tudo é bom. Não é verdade? Comida é bom, comer é vida, né? Eu gosto de comer muito. E eles estavam lindos, só de comer verduras. Só de comer verduras. Imagina, todo dia eu comer chuchu, abóbora, jiló. Alface é bom, tomate é bom. Mas jiló não. Jiló é horrível. Bom, eles comiam tudo isso e ficaram lindos e se tornaram inteligentes. Mesmo eles estando no meio de um povo que adorava outros deuses, mesmo eles estando no meio de um povo que cometia pecado, eles não se dobraram perante eles. Eles não se misturaram com eles. Eles permaneceram fiéis ao nosso Deus. Muito fiéis. Às vezes, crianças, o mundo lá fora oferece pratos pra gente. Oferece doce, oferece de tudo. E é tão bom, é tão gostoso, né? Mas a gente precisa saber da onde que está vindo tudo isso. Em outubro, por exemplo, o mês das crianças, na rua, às vezes, a gente vê pessoas dando saquinho de doce para as crianças. E eu mostrei um vídeo para as meninas lá de Nova Veneza. Tem doce, crianças, que não são para nós fazer bem. Comer é bom, comer doce é bom. Só que as pessoas lá fora, às vezes, dão doce para as crianças para trazer mal para a vida das crianças. A minha mãe era macumbeira antes de aceitar Jesus e ela explicou tudo pra gente desde quando a gente era novinho. Então até no ônibus, quando alguém ia dar uma balinha pra gente, a gente olhava pra ela fazia assim, eu, não, obrigada. Era assim. Mas imagina uma coisa, às vezes eles vêm com aqueles monte de doce pra oferecer pra você. Não aceita não. Imagina assim, quando eu chegar lá no céu, já que eu recusei aqui, imagina lá tem uma montanha de doce. Que delícia. Lá no céu, Deus falou que a gente não ia ter doença, a gente não ia ter dor, a gente não ia ter nada, não é verdade? É verdade ou não é? A gente não ia ter nada. Então lá a gente vai poder comer doce à vontade, porque não vai nem ter casa. Vai ser uma delícia. Então não aceita os pratos que o mundo oferece para você. Não aceita. Deus, Ele sempre tem o melhor para você. Sempre, sempre, sempre. Voltando à nossa história, o rei Nabucodonosor, deixa eu segurar ele aqui. Ele tinha feito uma estátua de ouro, uma estátua enorme, maior que essa igreja. Era muito grande a estátua e tudo de ouro. Tudo era de ouro. E ele disse assim: eu vou mandar tocar as buzinas. Ele se achava, né? Ele era rei. Eu vou mandar tocar as buzinas, todos os instrumentos.
perante a estátua, vai ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente. Imagina, lá no meio tinha muitos escravos, muitas pessoas que em Jerusalém serviam ao Senhor. Não só esses três, não só Sadraque, Mesaque e Abednego. Não eram só eles. Tinha várias pessoas que não vieram de Jerusalém como escravos e ouviram aquela notícia do rei. Só que, quando o rei tocou as buzinas, apenas 3 de todo aquele povo, apenas 3 ficaram de pé. Quem eram esses 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. Parabéns. Só esses 3. De vários israelitas, só os 3 ficaram de pé. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia aqui no Brasil, crianças, eu vi umas fotos de vocês nas redes sociais, de vocês evangelizando, e eu achei isso muito lindo. Eu fazia quando era criança. Agora, assim, com as crianças eu vou, ensaio, a gente está se preparando para fazer um culto de evangelismo. E eu amava. Todo domingo eu ia para a igreja na escola dominical, e lá tinha a lembrancinha de quem era primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar ou era o Michael, ou era eu, ou era a Rebeca. E terceiro, quarto era o Michael, Raquel e a Rebeca. Porque a gente não gostava de faltar na escola dominical. Por quê? Depois da escola dominical, eu chamava ele de Pai 3. Ele levava a gente para evangelizar. E depois do evangelismo ele levava a gente para a sorveteria. Eu amava. Aí a gente saía correndo assim, e ele foi ficando meio de idade, e a gente gostava de ir na rua. A gente corria na frente assim, entregando assim, tão panfletinho, Jesus te ama. Aí às vezes tinha alguns que não aceitavam. Aí a gente lá, Jesus te ama do mesmo jeito. A gente falava. É tão gostoso, crianças. Continuem assim. Eu achei lindo as fotos de vocês evangelizando, no ar livre. Eu achei isso muito lindo. Eu fazia muito isso. E esses 3 menininhos cresceram assim como vocês, aprendendo a palavra de Deus. Muitos que estão aqui também cresceram dentro da igreja, aprendendo a palavra de Deus. Muitos. Eu cresci dentro da igreja, aprendendo a palavra de Deus. E esses 3 não se dobraram perante o rei, perante a estátua, desculpa. Nervosismo, né? Verdade. Eles não se dobraram. E o rei ficou muito bravo. E falou assim: quem vocês pensam que são? Só os 3, no meio de uma multidão. Só 3. Só 3. Quem que vocês pensam que são? Eu sou o maior aqui. Eu. E se vocês não se dobrarem na próxima vez, eu vou jogar vocês 3 dentro da fornalha. Mesmo vocês sendo inteligentes e vivendo num palácio comigo. Imagina. O que vocês fariam nesse momento? É difícil, né? Lá fora, em outros países, tem crianças que não podem nem falar Jesus no meio do caminho. Imagine se alguma criança tem o nome de Jesus. Tem lugares que não pode, que é proibido. Aqui no Brasil, nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. Nós temos a chance de sair nas ruas e falar: Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua vida. Nós temos oportunidade. E nós temos que usar isso. Nós temos que usar, porque, como diz alguns livros, Jesus está voltando. O tempo está acabando. O tempo está acabando. E esses meninos aqui, eles não se dobraram depois que as buzinas tocaram. Aí o rei falou: aquece a fornalha 7 vezes mais. Quantas vezes? 7 vezes mais. E eles foram e aqueceram a fornalha. Quando a gente põe a mão, até a mão na panela quente, a gente já queima, não queima? E arde. Imagina um lugar cheio de fogo. Cheio de fogo. E os soldados que foram pôr Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do forno, eles morreram antes de chegar perto, assim, do ladinho, assim. Por exemplo, tá aqui, eles chegaram aqui e eles já morreram queimados. Mas os 3 meninos, eles ficaram firmes. E entraram dentro, aqui ó. Entraram dentro da fornalha. E lá dentro, o rei se achou, né? O seu rei estava do lado de fora. Ele, agora eles vão morrer, vão ver quem é o Deus aqui. Quem que manda aqui? E eles entraram. De repente o rei começou a olhar assustado. E ele chamou um dos seus guardas e falou assim: a gente não colocou
lá dentro? E eles falaram, sim, Senhor, nós colocamos 3 lá dentro. E ele, então por que é que eu estou vendo 4? Por que será? Quem que era esse 4º homem, crianças? Jesus. As irmãs falaram que Deus ele é o único digno de louvor. A mocidade cantou um hino que fala: Deus ele protege, ele cuida de nós. As crianças vieram aqui cantar e falaram que Jesus está voltando. Jesus estava lá com eles. E a partir disso, a partir dessa fé que esses 3 meninos tiveram, o rei se converteu. Ele se converteu. E ele disse assim: a partir de hoje, o único Deus que nós vamos adorar é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É só Ele e mais ninguém. Só Ele. Imagina, gente, irmãos, tanta gente lá, tantas pessoas que conheciam o nosso Deus, que adoravam o nosso Deus. Por que não ficaram de pé? Porque quando o rei se dobrou, o rei mandou se dobrar, por que eles não ficaram de pé? O nosso Deus ele é grande, o nosso Deus ele é poderoso. Ele é grande, crianças, ele é grande. O amor dele, a força dele é enorme, enorme. E ele está voltando. E hoje em dia, muitas pessoas estão como as pessoas de lá de fora. Muitas pessoas. Porque se dobram, não, tia, tem um Deus. Não tem, a gente não se dobra. Mas às vezes a gente coloca as coisas do dia a dia à frente de Deus. E isso não pode acontecer. Isso não pode. Tia, mãe, hoje eu vou ficar em casa porque eu quero assistir Netflix. Não pode, crianças. O céu é eterno. Não abre mão dele. Ele é eterno. Não abre mão de vir para a casa de Deus. Essa oportunidade que vocês têm. Não abre mão de vir para ficar lá fora, para ficar na rua. Vocês têm o dia todo. As crianças já acordam e falam: ai, mãe, eu estou tão cansada. Cansada do quê? De dormir? Antes eu falava isso a minha mãe: cansada do quê, menina? Você não faz nada. Agora eu entendo. Porque agora eu cresci, né? Hoje eu já tô fazendo aniversário. E hoje eu lá com as crianças: ai, meu Deus, estou tão cansada. Elas olharam: tia, cansada do quê? Falei: criança cansa, vocês não acham? Brincar, pular, cantar, cansa. Mas é bom, sabe por quê? Porque lá no céu vocês têm um galardão. Lá você vai ter mansão, vocês vão ter rua de ouro, vocês, com certeza, eu tenho certeza que vai ter doce pra gente comer lá. Tenho certeza. E eu amo chocolate. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Pizza. Muito bom. Vai ter tudo isso lá no céu. Então, a gente não precisa perder tempo aqui. Aproveite. Evangelize as crianças na sua escola. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Como as pessoas que estavam junto com esses 3, não tenha medo de falar do amor de Deus. Não tenha vergonha do evangelho, de você ser crente, de você servir a Deus. Não tem medo, não tenha. Você tem a oportunidade. Então fala para o seu amiguinho: Jesus te ama. Quando você fala, às vezes as crianças na escola riem, né? Às vezes sou uma da outra. Às vezes eu era, como que eu posso dizer? Zoava uma das outras, né? E lá o uniforme era oficial. Eu era do Paraná, eu sou paranaense. E o uniforme era oficial e eu ia para a igreja, eu ia para a escola e falava do amor de Deus. Às vezes a gente estava jogando lá e eu: Jesus, me ajuda. Ah, Jesus não pode te ajudar aqui não, filho, falava. Mas você falar que Jesus te ama para uma criança ou para um adulto, falar que Jesus te ama é uma pequena sementinha que é plantada dentro do coração. E com o tempo, ela vai florescendo, florescendo. Aí chega aquela pergunta. Ela pergunta e fala: eu quero ir na sua igreja, como que é? É bom. Cara, é bom, é gostoso. Tem a tia, tem um monte de tia para cuidar da gente. A gente canta, a gente brinca, a gente ouve a palavra de Deus de uma forma que a gente entende. Isso é bom. Sejam que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, que não tiveram medo, que não tiveram vergonha, e Deus os protegeu. Mesmo dentro de um negócio cheio de fogo, mesmo de uma fornalha ardente, que poderia virar e fazer eles virar cinza. Mesmo assim,
eles não tiveram medo. Mesmo assim, eles não negaram a Jesus. Eles não negaram o Deus que eles aprenderam desde pequeno. Eles não negaram. Então nunca abre mão de Deus. Nunca abre mão dos dons que Deus deu para vocês. Assim como as tias falaram para vocês, usem isso. Usem o dom que Deus deu para vocês. Usem a voz, fale alto, fala mesmo. Jesus ama vocês. Vem cantar, não tenha vergonha. Está cantando para Jesus. E vocês são tão especiais que Deus fala que nós, grandes, agora eu posso falar que eu sou de mulher. Deus fala que nós, grandes, nós temos que ser que nem vocês. De tão especiais que vocês são. Nós temos que ter o coração bom de vocês. Imagina quão especiais vocês são para Jesus. Quão especiais. Imagina, lá em Mateus, Deus fala que a Bíblia fala que as crianças vinham ao encontro de Jesus, os pais levavam as crianças, os filhos, não, deixa eles para lá, Jesus quer ensinar. Jesus fala, deixa vir as minhas pequeninos, porque dos tais de vocês, crianças, é o reino dos céus. Imagina que prazer. Nós aqui, ó, sabe esses grandão aqui? Olha para todos os grandões aqui, ó. Deus fala que nós precisamos ser como vocês, ter um coração como o de vocês, para que a gente possa entrar no reino do céu. Por que ter um coração como o de uma criança? Porque muitas vezes o coração de uma criança ele é puro, ele não tem maldade, é diferente. As crianças às vezes fazem pela inocência. Lá na minha igreja tem um menininho, um Miguelzinho, ele chega, aí ele fala, tia, hoje eu fui no culto lá nos Perdinhos e o irmão caiu por terra. Aí eu olhei, aí ele, tia, caiu por terra. Aí eu fui e repreendi, aí ele levantou de novo. Eu falei, olha, caiu por terra. A inocência de uma criança. E nós precisamos ser como crianças. Às vezes no nosso trabalho, os irmãos grandes, quando trabalham, os que trabalham, às vezes as pessoas de lá nem sabem que somos evangélicos. Às vezes as pessoas do seu ambiente de trabalho nem sabem que você vai numa igreja. Que Deus é esse que você está servindo? Está no momento de nós voltarmos ao primeiro amor. Está no momento de nós abrirmos as nossas vozes, porque Deus ele nos deu a oportunidade de estarmos na presença dEle. Antigamente não tinha isso. Antigamente era só o sacerdote que entrava. Você tinha que falar com o sacerdote falar com Deus. Era assim antigamente. Hoje nós temos a oportunidade e nós temos que usar isso. Nós temos que usar essa oportunidade que Deus nos deu. E Ele deu isso daqui, ó, para que nós venhamos aprender. Para falar para as pessoas aí de fora que Ele está voltando. Esses dias atrás eu ouvi um amigo meu falando assim, ele não era evangélico, um professor meu, e eu estudava com ele desde a 6ª série, e ele falava, Deus não existe, não tem como Deus existir. A minha vida está assim, está assim, está assim. Eu falei, você já experimentou Deus? Você já experimentou ir na igreja? Ele, não, eu nunca fui na igreja. Eu falei, Deus existe. E ele, você vai ver que Deus existe. E foram passando os anos, às vezes uma amiga minha começava a discutir, eles acabavam brigando. Aí eu, calma, no tempo certo Deus vai fazer. E quando eu fiquei doente, ele ficou muito triste. E ele falou, cadê o seu Deus agora? Eu falei, tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê, tem um pra quê. Tudo tem. E um dia eu cheguei na escola e falei, Sidney, o nome dele é Sidney. Eu falei, eu estou curado, eu não tenho mais nada. Ele olhou para mim e ele, que bom. E nesse último ano eu tive uma surpresa porque eu ouvi ele cantando o hino. E eu comecei a chorar e ele falou, por que você está chorando? Eu falei, porque você está louvando. E ele eu agora acredito que Deus existe. Tudo tem um motivo, tudo tem um pra quê, tem um porquê. Às vezes a gente não entende o que a gente passa. Nossa, mas por que isso, por que aquilo, por quê? Tudo tem um motivo. Às vezes a gente não entende na hora, mas depois Deus nos faz entender. Então não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Não tenha vergonha de falar, Deus, eu te amo. Aonde você estiver, não tenha crianças. Faça como eles. Deus, Ele vai proteger vocês. Ele diz que enviou o Espírito Santo para nos proteger. Às vezes as pessoas, elas brincam com a gente por nós sermos crentes, mas eu ouvi um pastor dizer que às vezes eles brincam tanto porque eles ficam intimidados. Porque nós temos um brilho diferente. Que brilho é esse?
precisamos ser diferentes. A gente não pode mentir lá fora e nem mentir aqui dentro. A mesma pessoa que nós somos dentro da igreja, nós precisamos ser lá fora. A mesma. Não muda. Sempre seja você. Você e Deus. Esse daqui é o melhor livro que existe. Eu gosto muito de ler. Mas esse aqui é o melhor livro. É o livro que a gente lê e a gente sente que tem um homem ali, uma pessoa falando conosco. Aqui tem de tudo. Tem ação, tem guerra, tem romance, tem ensinamento, tem tudo aqui dentro. Tudo. E esse é o livro mais vendido do mundo. E mesmo que muitas pessoas lá fora tentam parar isso, não para. Até Jesus voltar, isso daqui não vai mesmo. A palavra de Deus ela é verdadeira. Hoje à tarde eu estava falando sobre a Arca de Noé em Nova Veneza. E eles falavam, mas será que é verdade? Eu vou lá no YouTube e pesquisa. A Arca de Noé foi encontrada. Lá no Monte Ararat, lá onde Deus falou que estava. Está lá, até hoje. Ah, mas a história de Moisés passou o mar. Procura lá no YouTube o mar, lá. Objetos foram encontrados debaixo do Mar Vermelho, um assim do Mar Vermelho. Então isso daqui é verdadeiro. Isso aqui é real. Isso aqui tudo. Isso aqui aconteceu. E ainda muita coisa tem para acontecer. Muita coisa. Mas depende de nós. Deus diz, enquanto ele não tiver tudo certinho, ele não vai voltar. Muita coisa aconteceu. Já aconteceu terremoto. Já aconteceu de tudo para Jesus voltar. Então está pertinho. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, desde pequeno eu ouço que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Às vezes Jesus ele não volta para você, mas volta para o irmão. Às vezes Jesus não volta para mim agora, mas ele volta para outra pessoa. Jesus volta. Ele volta. E nós, eu, você, temos que estar preparados. Tia, eu sou criança, eu entendo a palavra de Deus, mas eu nunca aceitei Jesus. Como é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é você reconhecer que Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador. Só Ele e mais ninguém pode nos dar uma cidade, ouro, para a vida eterna, para todo sempre. Lá nós vamos receber roupa nova, nós vamos receber um novo nome. O nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Mas nós precisamos erguer a nossa mão e aceitar o Senhor. E ler e viver isso daqui. E viver a palavra de Deus. E viver tudo que Deus falou para nós viver. Nós precisamos. Ah, tia, mas eu já sou crente. Ser crente é crer em Deus. Ser evangélico é você aceitar e reconhecer que o Senhor é o Senhor único e suficiente Salvador. Queria pedir para os irmãos se colocarem de pé. Alguma das crianças aqui tem o desejo de aceitar o Senhor? Reconhecer que Jesus é o seu único Salvador, reconhecer que só Ele pode mudar a sua vida, reconhecer que só Ele pode dar alegria. Eu aceitei Jesus, eu tinha 5 aninhos. Nossa, que dia gostoso. Eu era Deus e amor ainda. Nossa, que dia maravilhoso. Eu me lembro ainda, eu era pequena, eu me lembro como que fosse ontem, né? Passou muito tempo. Tem alguma criança que quer entregar a sua vida para Jesus? Que quer reconhecer? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Todo mundo já aceitou? Todo mundo? Quem quiser, vem aqui na frente para te orar. Bem, eu vou descer aqui também. Vocês vem aqui para me orar por vocês. Vem todo mundo aqui, então. Todas as crianças. Todas essas crianças, elas são o futuro da nação. Todos aqui já foram assim. Eu já fui assim. E às vezes as pessoas, elas não reconhecem um culto, elas não dão um verdadeiro valor para uma criança. Às vezes as pessoas vão te falar, eu não vou no culto porque é culto de criança. Eles são o futuro. O exemplo que eles pegam é o exemplo de cada um que está aqui. É mais fácil, eles